Olá pessoal, aqui é Hugo da Costa e mais um Samambaia em Pauta aqui. Hoje temos a satisfação, temos aqui a gratidão de receber Marco Antônio. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Bom dia, Hugo. Muito obrigado pelo convite. Estou imensamente feliz de estar aqui com você hoje. Eu que estou feliz, o Marco é uma das pessoas que me ajudou nessa área condominial. E hoje eu trouxe ele aqui a um bate-papo de amigo. Então, assim, vamos quebrar os protocolos, vamos... Você está vendo que a gente não está nem de terno, né, Marcão? É verdade, é verdade. Aqui hoje é um bate-papo de amigos. E eu quero saber, quem é Marco Antônio profissional? O Marco Antônio profissional é empregado da Caixa Econômica aposentado. Cheguei em Brasília em 88, certo? Vindo do Rio de Janeiro. Eu era auditor da Caixa Econômica e fiz toda a minha carreira na Caixa e hoje já estou aposentado. Mas em Brasília, assim que cheguei, me encantei com o modo de Brasília, as quadras fechadas do plano piloto. Então eu fui morar na 315 Sul e me encantei com aquilo tudo, olhando o futuro dos meus filhos. E conheci um homem chamado Haroldo Meira, que era o administrador de Brasília à época, que disse o seguinte, que tinha X mil reais para investir nas quadras do plano piloto. Quando eu li essa notícia do jornal, procurei uma audiência com esse cidadão e ele falou assim, Marco Antônio, forma uma prefeitura comunitária? Eu disse, mas como é que é isso? E a equipe dele me orientou e nós formamos a primeira prefeitura na 315 Sul. Começamos a chamar os moradores para participar e aí os benefícios do governo começaram a chegar para a nossa quadra. Por exemplo, tinha uma empresa que era fornecedora de parques infantis. O que ela fez? Ela montou um parque infantil na nossa quadra como showroom, certo? Para vender o produto dela. Então, a nossa quadra começou a ganhar vários benefícios, asfalto, pintura, tudo. E aí, evidentemente, que o vizinho, olhando para nós, falou, opa, como é que é isso? E o que aconteceu, Hugo? Nós começamos a andar, a minha equipe começou a andar de quadra em quadra na Asa Sul, formando prefeituras comunitárias. Espera aí, então vamos lá. Então, a história de Brasília, dessas quadras aqui, da Asa Sul, ela tem um dedinho aqui do Marco Antônio e da equipe. Então, vocês começaram a transformar... Bota dedinho nisso. Uma mão, né? As mãos, né? Trabalho, né? Porque nós conseguimos, Hugo, formar 52 prefeituras na Asa Sul, certo? Evidentemente que na Asa Norte tinha um colega também, o pessoal começou a ver, começou a formar a prefeitura, e aí foi criado o Conselho Comunitário da Asa Sul, que congregava todas as prefeituras da Asa Sul. E quem foi o presidente? Lógico, o Marco Antônio, porque foi o primeiro que começou isso. E crescemos muito. Tá? Aí veio a Asa Norte também, no mesmo estilo, e as 700 também do plano piloto. Certo? Nesta época, nós conseguimos 3 mil postes a mais de iluminação para as quadras do plano piloto. Então, peraí, Marcão. Quando vocês chegaram, como é que era a Asa Sul nessa época? Como é que era? Eu vi que vocês falaram que colocaram luz, né? Sim. Como que era a realidade? Veja bem, a realidade do plano piloto é o seguinte, naquela época, hoje talvez não mais, mas naquela época as pessoas eram muito acanhadas, não participavam de nada. Então, por exemplo, eu como prefeito da 315 Sul, comecei a fazer eventos nas datas, tipo Dia da Criança. Então, eu fazia uma festa para as crianças na quadra, certo? Com distribuição de sorvete e brincadeiras, para integrar a população da quadra, certo? E também, no São João, o famoso São João dia 24, nós fazíamos uma festa junina, tá? Porque naquela época, o nosso contato por exemplo, com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com a primeira DP, que era da área, era muito bom. Por quê? Morava apenas na 315, o comandante da PM morava na 315. Apenas. Apenas. O comandante de bombeiro também morava na 315. Então, o que acontecia era muito engraçado, porque foi assim, se a PM levava o BP Cães
e os blindados dele para a população conhecer, fazer um trabalho com o traficante, na semana seguinte, o Corpo de Bombeiro ia lá e fazia o evento com o rapel, com não sei o quê, para ficar disputando com a PM. Era muito bom, certo? Então, assim, eu lembro, era o Coronel Maia na PM, o Coronel Carlos Alberto no Bombeiros, certo? E isso deu uma visibilidade tão grande que foi colocada uma placa enorme na entrada da nossa classe, assim, quadra modelo. Olha, então vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui. Então, a quadra modelo, que a gente ouve falar, começou ali na 315, naquela área ali onde começaram as prefeituras comunitárias. Veja bem, por que quadra modelo? Porque exatamente essa quadra tinha todos os equipamentos modelo. É como se fosse um carro. O modelo X. Modelo X, né? Então, contém isso, né? Ok? Então, o carro tem ar-condicionado, 6 marchas, né? Tração nas 4 rodas, é um modelo de carro. Um modelo, então, né? a quadra foi colocada no modelo, não é porque a 315 era a melhor, não. É porque a quadra era o modelo para as outras serem copiadas, igual a 315. Entendeu? Então, nós ficamos lá, fizemos esse trabalho, foi muito bacana, entendeu? Com o governo do Roriz, tá certo? Toda a população do Plano Piloto conseguiu muita coisa, entendeu? Muita coisa. Você falou aqui em Roriz. Eu fui te buscar ali no metrô, vou contar aqui pro pessoal, e você me contou uma história sobre esse metrô. Você pode falar pro pessoal também que eu sou meio fofoqueiro, que eu vou trazer né? pra galera. Pois é, cara, seja bem. Hoje, quando eu vim para cá de metrô, hoje eu moro em Águas Claras, veio todo um filme na minha cabeça da viagem inaugural do metrô, que veio até Samambaia. Essa viagem foi só para pessoas convidadas. E eu fui um dos convidados, porque eu era presidente do Conselho Comunitário, para fazer a viagem junto com o governador Roriz e toda a sua equipe de secretários, sabe, imprensa, todo. Então eu fiz a primeira viagem do metrô, experimental ainda, foi para Samambaia, e eu tive a honra de participar dessa viagem. Então vamos lá. Diga aí. Filipão, traz para nós aqui. Então vamos lá. A gente está aqui no Samambaia em Pauta, que direto dessa cidade maravilhosa. Verdade. E eu queria que você me dissesse, o que você viu hoje na Samambaia e como era a Samambaia dessa viagem do metrô? Fala um pouquinho. Não, esse lado de cá era só mato. Esse lado de cá era só mato, só tinha lá o norte, praticamente, certo? Lá, eu tenho um bombeiro lá, exatamente, era por ali. Para cá não tinha muita coisa, era só mato, praticamente. Muito pouca casa, muito pouco, entendeu? Porque a Samambaia daquela época era o lado norte, que estava se desenvolvendo, tá certo? Hoje, quando eu chego aqui na Samambaia Sul, que eu olho isso tudo aqui, eu falei, levei um susto. Falei, nossa, que bacana tá isso aqui, prédios altos, né, bacana, asfalto, tudo bacana. Eu achei maravilhoso, fiquei encantado realmente. Até elogiei o administrador da cidade, que eu não sei quem é, mas vou ter o prazer de conhecer, com certeza que você vai me apresentá-lo, com certeza. Entendeu? Mas, olha, parabéns ao pessoal de Samambaia, viu? Estou encantado. Eu vou dar um alô aqui para ele. O nosso administrador é Gustavo Aires. Gustavo Aires? Que tem a ver com o Odilon Aires? Sim, Gustavo Aires aqui é descendente aí desse porque político local. O Odilon foi meu parceiro do governo Roriz, tá certo? Eu conhecia muito o Odilon, lá do Cruzeiro, tá certo? Então, quer dizer, eu tinha uma amizade com ele. Se é o Gustavo Aires, deve ser parente dele. Manda um abraço aqui para ele aqui, ó. Ô, Gustavo, olha, se você é parente do Odilon, eu estou te mandando um abraço carinhoso, porque o Odilon foi meu parceiro na época do governo do Roriz. Tá? Conheci muito o Odilon, era do Cruzeiro, entendeu? Então, foi um papo muito bacana naquela época, tá certo? Então, voltando aqui, Marcão. Então, você falou aqui da Samambaia, dessa mudança. Você falou um pouquinho. Sua história, eu sei que ela começa no Rio de Janeiro, né? É verdade. Mas a gente vai deixar isso aqui para um programa só sobre o Rio de Janeiro. Então positivo. Porque eu quero depois... Vou dar um spoiler aqui. Você vai contar no próximo programa sobre aquela história da sua faculdade de economia. Você lembra disso, é? Lembro. Não, conta logo aí. A gente aqui, bora. Me diga aí, conte aí, Marco. Bem, então tá bom. Então o papo hoje vai ser ótimo. É o seguinte, eu sou de Valença, no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, a 150 quilômetros
da capital. Como todo jovem, em 1970, eu me mudei para o Rio de Janeiro, certo? Para procurar um espaço para o jovem, procurar um emprego para o jovem, um estudo melhor para o jovem. Eu era um jovem sonhador, como a maioria dos jovens são, né? Então, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui morar bem no centro da cidade, perto da Candelária, a igreja da Candelária, numa rua chamada Miguel Couto. E fui morar numa pensão, tá? Uma pensão que era assim, contando isso, ninguém acredita. É uma pensão que eu morava num quarto de 9 metros quadrados, com mais 2 pessoas. 9 metros quadrados. Então é o seguinte, a cama tinha que botar na parede durante o dia e só descia durante a noite para poder dormir, senão não cabia tudo lá. Então era uma lata de sardinha, na verdade. Outra coisa, nós tínhamos um banheiro para 30 pessoas que moravam lá. Um banheiro só. Imagina que banheiro era esse, né? Mas eu passei por isso. Mas nem por isso, tá? Eu esmoreci, certo? Então eu trabalhava no Banco Irmãos Guimarães, que para vocês jovens não sabem nem o que é isso. Mas o Banco Guimarães, depois de tantas fusões, acabou virando Itaú. Olha, que é uma grande empresa hoje. Exatamente. Então, para se fazer o parâmetro, para você entender, o banco começou, foi incorporado por outro, depois o outro, e caiu no Itaú, certo? E eu trabalhava lá, no Banco Irmãos Guimarães. Mas eu era pobre. E tinha um detalhe, Hugo. Naquela época, pobre tinha que ter atestado de pobre. Como que era isso? Você ia à delegacia, tá? Com 2 testemunhas para dizer que você era pobre e o delegado te dava um atestado de pobre. Certo? E qual era a vantagem de ser um atestado de pobre? Vamos lá. Vou explicar para você. Me diga aí, que eu não... Vou explicar para você. Porque como eu queria estudar, eu estudava sábado e domingo, quando domingo o pessoal ia para o Maracanã, assistir Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, eu ficava estudando. Certo? Acho que esse pessoal até hoje está indo no Maracanã, e eu já vi, já me formei, já ganhei a vida, tá certo? Ok? Porque, tá bom, Maracanã é bom? Mas não paga as suas contas não, tá certo? Ok? Então, o que eu fiz? Eu passei no vestibular para uma faculdade particular, que era a Faculdade Cândido Mendes, situada na Praça 15 do Rio de Janeiro, bem ali na Praça 15. E, na época, a Faculdade Cândido Mendes era a mais conceituada do Rio de Janeiro, mas era uma faculdade particular. Já dizia Martinho da Vida, né? Particular. Até hoje ela particular. tem fama de faculdade de padrão Exatamente. alto, né? Mas naquela época, ela era chamada Forte Apache, que era de madeira. Tá? Era de madeira. Interessantíssimo isso, certo? Mas era faculdade particular. Então, eu entrei com um requerimento pedindo uma bolsa. Então, para mostrar que eu não tinha condições, eu tinha que ter um atestado de pobreza. Entendeu? Agora entendi essa questão. É por isso que tinha atestado de pobreza. E entrei lá na faculdade pelas vias normais, certo? Para tentar uma bolsa. Muito bem. Mas eu, de qualquer maneira, eu sempre fui muito aguerrido e eu fui para a faculdade assim mesmo. Primeiro mês, ainda não chegou o boleto, então eu vou, não vou pagar nada. Fui para lá. E aí, a carteira era de 2 lugares. E sentou um cidadão do meu lado, chamado Paulo Adolfo. Depois eu continuo o resto. Paulo Adolfo. Mostrei para ele a minha situação. Puxei lá meu contra-chequezinho. Olha, eu ganho tanto, pago tanto de pensão, não vai sobrar dinheiro suficiente para pagar a faculdade quando chegar o boleto. E aí eu vou estudar 1 mês e vou ter que largar. Isso aí era uma coisa muito difícil, imagina, né? Porque um sonho de estudar ser interrompido por uma questão financeira, né? Olha, é muito difícil, tá? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, entendeu? Sempre Deus me agraciou com bênçãos, com graças, entendeu? E tá bom. E esse cidadão, eu fazia curso de economia, mas tinha a disciplina de administração, tá? Para fazer o curso de economia. E esse cidadão não era da minha turma, ele só fazia aquela disciplina de administração na minha turma. Só isso. Então eu encontrava com ele 1 vez por semana. Ele não era da minha turma. Na segunda semana, esse cidadão
fala assim, Marco Antônio, vamos tomar um café. E nós estamos pelo corredor da faculdade. Até que ele passou numa porta, estava escrito assim, diretoria. Ele meteu a mão na maçaneta da porta, botou o rosto para dentro, e uma voz falou assim, ô Paulinho, entra. Opa! Ô Paulinho? Falei, caraca, ô Paulinho? Esse Marco Antônio entra comigo. Quando nós entramos, era o diretor da faculdade. O diretor fez, não esqueço disso nunca, Hugo, não esqueço disso nunca. Paulinho, como está você? Como é que está seu pai? Que honra a sua visita. Eu falei, meu Deus do céu. O homem era alguém importante, então, hein? Bota importante nisso. Paulo Adolfo é filho de Adolfo Eisen, o homem que introduziu a história do quadrinho no Brasil. Olha certo? Aquele gibi só. do Capitão Marvel, do Batman, do Zorro, aqueles todos da minha época, evidentemente, tá? Eles tinham uma gráfica que fazia esses gibis em São Cristóvão, lá perto da barreira do Vasco, certo? E Paulo Adolfo era simplesmente, naquela época, já falei Eisen, né? Paulo Adolfo Eisen, que para quem conhece o Rio de Janeiro, ele morava no Leblon, naquela época, 1970. Naquela época, ele morava no Leblon, num prédio de 4 andares, um apartamento por andar, certo? O apartamento dele não tinha porta. A porta do apartamento dele era o elevador, porque era privativo. Subia, abria o elevador, estava dentro do apartamento do cidadão. Rapaz, então, camarada... É. É um camarada de alto padrão, alto nível social, hein? Altíssimo. Na década de 70... E eu lembro outra coisa que eu não esqueci, que a Chrysler lançou o Dodge Dart, ele comprou um conversível com ar-condicionado. Aquele enorme daquele carro. Porque ele é baixinho, todo baixinho gosta de coisa grande. Carro grande, mulher grande, entendeu? Então ele dirigia e botava o braço... Naquela época podia, botava o braço de fora e dirigia com a mão só. Era automático, entendeu? E esse cidadão... Então vamos lá, vamos voltar ao diretor. Aí estava lá dentro da sala. O que aconteceu lá? Aí ele falou assim, Paulo, o que eu posso te ajudar? Eu disse, não, para mim nada, é para esse meu amigo aqui, ó. O que esse menino quer? Ele quer uma bolsa. Mas só isso? Só para você era tudo, né? De quanto você quer a bolsa, meu filho? O nome dele era professor Saldanha. Eu falei assim, na minha humildade, eu falei assim, 70% resolve o meu problema. Então, naquele momento, ele assinou uma ordem para me dar uma bolsa de 70%. E eu pude fazer faculdade de economia, faculdade de contábeis, tudo na Cândido Mendes, com bolsa de estudo. Certo? Só um parênteses aqui. Não, diga aí. Então, essa bolsa transformou o Marco Antônio no profissional de hoje, através dessa bolsa. Caixa econômica, tudo veio por conta dessa formação. Esse homem foi o ícone na minha vida profissional, porque ele me proporcionou eu poder estudar, certo? É tudo que eu queria, estudar. Porque eu já trabalhava, mas não adianta você só trabalhar se você não estudar, certo? Senão você vai ficar toda a vida naquele empreguinho, certo? Então, todo jovem tem que ter sonhos e tentar realizar esse sonho. E meu sonho era crescer, como todo jovem faz isso, tá certo? Então, eu consegui isso, certo? E tem um detalhe, voltando ainda à parte de economia, que a contábeis foi depois, esse cidadão não saiu na foto da formatura, evidentemente, ele não era da minha turma. Ele só fazia uma matéria, né? Só matéria. Então, o que a gente pode dizer aqui que foi Deus, né? Porque a pessoa não encontrou nenhuma matéria e mudou a sua vida. Mas eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei assim, Paulo, muito obrigado. Acho que nem falei muito obrigado. Eu falei, por que você me ajudou? Ele falou assim, você me deu um exemplo. Eu falei, como assim? Eu falei, Marco, eu ganho trocentas vezes mais que você, mas eu não guardo um tostão. E você mostrou para mim que todo mês você guarda R$5 e bota na caderneta de poupança. Eu tenho 2 filhas e eu preciso cuidar do futuro das minhas filhas. Por isso te ajudei. Certo? Então, e isso ficou marcado na minha vida. Eu conto essa história até muito emocionado, entendeu? Tanto que, dando um pulo, tá? Da história, para concluir a história desse cidadão, eu vim embora para Brasília. Nunca mais vi. Sumiu do mapa.
E em 2016, depois que eu já estava aposentado, eu fui convidado para ser consultor na FUNCEF, que é o Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa Econômica. Mas em 2015 começou a bater em mim assim, um sentimento saudosista de onde anda Paulo Adolfo Eisen, que eu não agradeci pelo que ele fez por mim, certo? Era um sentimento de gratidão, né? Gratidão. Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei na FUNCEF, 31 de outubro de 2016, primeiro dia, eu chego na FUNCEF, duas secretárias que eu nunca tinha visto e nunca me viram também. Eu entro no computador, no Google, e boto Paulo Adolfo Eisen. Aí apareceu, Paulo Adolfo Eisen, consultor, telefone. Eu peguei na hora, cara. Liguei. Ele tem uma voz impostada. Tem 80 anos hoje, tá? 80 anos hoje. Ele falou assim, Paulo Adolfo. Eu disse, Eisen. Ele falou assim, como é que você sabe meu nome todo? Hugo, amigo. Eu comecei a contar a história e comecei a chorar no telefone. Calma aí, volta aqui. Felipe, dá um close aqui. Quantos anos depois? 70, 75 para 2016. Faz a conta aí. 20 e tantos anos, quase 30 anos. Rapaz, que coisa, hein? Certo? E comecei a chorar, e a mulher olhando para mim. No mundo de hoje, eu ainda pensei assim, a menina está achando que eu estou falando com o meu namorado, né? E está chorando. Mas não era. Era o homem que tinha me ajudado na minha vida. Eu falei para ele assim, Paulo, dia 15 de novembro é feriado, você vai estar no Rio? Ele falou assim, vou. Então reserve esse dia, porque eu vou aí para almoçar com você e para te dar um abraço de gratidão. Embargou a voz. Certo? Fiz uma dedicatória no meu diploma, na cópia do meu diploma. Dia 15 de novembro eu embarquei para o Rio de Janeiro. Meu diploma de economia. E encontrei com esse cidadão, dei um abraço, chorei tudo de novo. Esse eu não fiz nada. Eu falei, você fez tudo. Para você o nada, para mim é tudo. Certo? E esse homem que você falou no papo, então o homem era rico, de alto padrão, estava pobre. Pobre dentro do padrão dele. Por quê? O pai, no vez de passar a empresa para administrar quem era administrador, que era ele, no caso, passou para o irmão que não era. O irmão levou a empresa à falência. E quando ele perguntou para mim por que eu sabia o nome dele todo, porque ele achou que era mais um credor. Que até hoje, credores andavam atrás dele, das dívidas que o irmão deixou. Então fomos almoçar, e ele, lá em Ipanema, porque ele mora hoje em Botafogo, certo? E a namorada mora no Leblon, não, em Ipanema. Então, é um casal moderno, cada um mora na sua casa. O cara tem 80 anos, hein? Imagina aí, olha a cabeça do cara, certo? E foi isso, essa história do meu estudo. E dali para frente, amigo, eu fui crescendo, eu era do BNH, Banco Nacional da Habitação, que muita gente não conhece, tá certo? A geração mais nova não conheceu, mas era o banco de fomento, na época que dava os recursos para que fossem construídos os conjuntos habitacionais, que fossem os recursos para fazer saneamento básico nas cidades. Marcão, eu queria só falar uma coisa aqui, porque essa história é muito bonita. Sempre que eu já ouvi essa história antes, e sempre assim fico comovido pela questão dessa gratidão e por uma coisa, como que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Tenho a dúvida, não tenha dúvida. Olha, um ato que ele fez que para ele naquela época ele era muito rico, né? Não foi nada para ele, até mesmo a faculdade com certeza devia muito favor, né? Prestígio. Na época não foi nada, mas para você foi a diferença e foi o início de uma trajetória de sucesso de um grande profissional da Caixa Econômica que se formou, foi auditor, né, Marcos? Sem dúvida. Auditor. E continua trabalhando ainda, né? Exatamente. E tem um detalhe, na época que eu morei no Rio de Janeiro, em 70, quando cheguei, era a época da ditadura. Então, por exemplo, eu saía do banco, ia para o cursinho para estudar. E saía do cursinho, já lá pelas 11 da noite, mais ou menos, ia para casa a pé. Não tinha dinheiro para andar de ônibus, era a pé. Certo? Da Cinelândia, para quem conhece o Rio de Janeiro, até a Candelária. 18 minutos a pé, eu era cronometrado.
Só que quando eu chegava na rua Miguel Couto, tinha a polícia, que me botava na parede, mão na parede, perna aberta, e baculejo, todo dia, praticamente. E dizia assim para mim, cadê a Bíblia? Sabe o que é Bíblia, Hugo? Naquela época, era carteira profissional. Então, eu andava com a carteira profissional no bolso, diariamente, porque aí eu mostrava para ele, ele olhava, trabalhador, está liberado. Porque se não fosse trabalhador, era 171. O 171, que hoje é banalizado, 171. Vagabundagem, recolhe, leva para a DP. Então vamos lá, Marcão. É que hoje a nossa primeira conversa aqui, nós vamos parar por aqui, mas assim, eu quero ainda conversar contigo novamente aqui para trazer toda essa história. Tem muita história para contar. Vamos fazer uns 3 programas então. Vamos sim. Hoje eu estou aqui trazendo o Marco Antônio, esse profissional aqui da Caixa Econômica. Hoje está na FUNCEF, né? Já. Sua carreira na Caixa Econômica brilhante, agora está trabalhando no fundo, né? Que é a FUNCEF. Exatamente. É a terceira vez que eu estou lá. Terceira vez, né? E agora a gente vai encerrando aqui no Samambaia em Pauta, agradecer a audiência. Essa conversa vai continuar. Hoje eu trouxe aqui por gratidão também, viu, Marco? Você é uma das pessoas que me ajudou nesse mercado. Eu fico lisonjeado. Condominial. O Paulo Melo também, eu mando um abraço aqui. E todo mundo que passa na nossa vida e faz a diferença, né? Com certeza. Eu queria que você encerrasse falando aqui aquela frase da sua palestra, aquela palestra famosa sobre sucesso. O que é o sucesso? Bem, o sucesso somos nós. O sucesso só depende de nós. E você pode ter sucesso dependendo de você, certo? Nos menores detalhes, você pode ter sucesso. Quando eu falo sucesso, não é que seja um grande sucesso. Não, o sucesso nas coisas diárias que você faz, certo? Por exemplo, hoje estou aqui com você, fazendo esse programa aqui, esse podcast. Eu vejo que é um sucesso para você chegar até aqui onde você está fazendo. Tudo arrumado, tudo já preparado. Mas, com certeza, você lutou muito para chegar onde está isso aqui agora. Sabe? Você está me entrevistando. Eu estou acostumado a entrevistar os outros. Sim. E hoje você é entrevistado. Entendeu? Porque aí é outra história. Depois eu conto no outro programa. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Obrigado pela audiência. Nos acompanhe no @Samambaia em Pauta. Também no YouTube. No Samambaia em Pauta. Fiquem com Deus. Saúde. A gente volta aqui. Um abraço.